Hoje o tema aqui está dentro da parapsicologia. Ao estudar sobre a parapsicologia, eu comecei a identificar formas de trabalhar a minha programação mental, conhecendo a respeito sobre o fenômeno, o que acontecia, como que isso poderia mudar a minha vida. E o que eu pensei aqui hoje? Trazer os primeiros conhecimentos para você e entender como é que funciona a paranormalidade treinada. Olha só que legal! Bom, para quem está assistindo a primeira vez, né, aqui o canal, eu vou fazer primeiro falar a respeito de algumas pequenas definições a respeito dos temas que serão abordados aqui. Então, eu sou parapsicóloga, a parapsicologia vai estudar tudo que vai além dos 5 sentidos, né? Que nem eu comentei, eu passei por diversos fenômenos paranormais até 15, 16 anos, até descobrir que eu precisava harmonizar a minha mente, né? Por ter essas percepções, né? Então, fenômenos paranormais, o que é? São fatos, eventos e acontecimentos aleatórios, sem horário, sem data marcada, que a gente não consegue dizer se viu, se ouviu, se sentiu o gosto, se sentiu a sensação, algo nesse sentido, tá? Então, o para é o além de, né? O que a gente não consegue identificar através dessa percepção. Então, é uma percepção extrasensorial. A gente vai ter fenômenos positivos e negativos. Os negativos seriam, tem a ver com casas mal assombradas, eles são destrutivos, né? Visões, aparições, né? A gente teve aí um filme que foi muito conhecido, Poltergeist, que tinham várias manifestações aí nesse sentido. Então, eles são perturbadores. Mas a gente também vai ter fenômenos positivos. E quais são eles, né? São as curas espirituais milagrosas, premonições que vão ajudar as pessoas, né, a se alertar com relação ao futuro e até se sentir fora do corpo, trazendo o quê? Satisfação de vivenciar aquela experiência, né? A gente chama de viagem astral, bilocação, né? Então, esse fenômeno é muito bom para ajudar a fazer programação mental. Como é que a gente pode classificar esses fenômenos? A gente tem os de percepção extrasensorial, a gente tem os de psicocinesia e os que a gente chama de psiteta. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre eles para vocês terem a noção. Psigama ou percepção extrasensorial estão ligados o quê? A capacidade do ser humano ver além desses 5 sentidos. Então, eu vou ter intuição, telepatia, premonição ou precognição. A gente vai ter claripercipiência, né, que é um fenômeno que ele acontece e esse nome foi dado pela linha científica, onde ele substitui clareaudiência, clarividência e claro-olfaciência, tá? E a gente vai ter a bilocação, que seria também conhecida como viagem astral. São dentro de percepção extrasensorial. A gente vai ter os fenômenos de psicocinesia, que é a capacidade da mente atuar sobre a matéria. A gente vai ter o aporte, né? Que já aconteceu com você, de você colocar um objeto no lugar e daqui a pouco ele aparecer em outro completamente diferente, não ter a menor condição de alguém ter feito esse movimento. Então, esse é um fenômeno de aporte. Existe o de combustão, né? De coisas pegarem fogo, assim, sem uma aparente razão. E a gente tem também o de levitação de objetos e também levitação, né, do corpo, né? Os povos hindus que trabalham muito a questão de meditação, trabalho feito com jejum, isso ajuda nesse processo. E a gente tem os fenômenos psiteta, né, que é onde a pessoa parece que ela vivencia experiência com contatos com espíritos, né, ou seres de outras dimensões. Como eu venho de uma linha científica, a gente acaba não entrando muito nessa parte, não que a gente não desacredite, tá? Então, a questão é que a gente precisa ter um entendimento do que a parte científica pode exemplificar e trabalhar nesse sentido, tá? O que a gente tem de exemplo de psicocinesia que talvez você possa se identificar? Perder ou ganhar bens materiais com facilidade, deixar cair objetos, assim, sem explicação, prato, copo, talher, levar choques de lugares que não tem energia, queimar lâmpada, aparelho elétrico,
fumaça com cheiro de queimado ser uma causa técnica, sofrer tombos e quedas sem acontecer absolutamente nada, e pessoas que até admiram planta, ou ela fica bonita, ou ela murcha completamente. Esses são exemplos de psicocinesia, tá? Então, a paranormalidade, ela é um recurso natural do ser humano, né? E a princípio, ela vem por manifestação espontânea. Como que seria isso? Existem 3 origens que podem explicar essa manifestação. Então, a gente pode ter fenômenos através de hereditariedade, tá? Que vai passando de geração em geração. A gente pode ter os de ameaça à sobrevivência. Como seria isso? A programação mais forte tem em nossa mente, né? Eu já estive falando aqui nos outros vídeos também. Se a gente não sobreviver, nada mais acontece. Então, tudo que ameaça a nossa sobrevivência, isso causa alguma programação. E uma delas pode ser o desencadear dos fenômenos paranormais. O subconsciente tem a função de te proteger e nessa percepção, de repente, a ponto de desencadear um processo paranormal para poder trabalhar esse ganho da sobrevivência, tá? Numa extrema insegurança, uma extrema ameaça, a gente pode desencadear algum fenômeno nesse sentido. E temos o de civilização da abundância. O que é isso? Os povos foram divididos em 2 grandes grupos, eu expliquei no outro vídeo sobre isso, né? A abundância envolve mais índios e negros, e carência e desenvolve os outros povos. E está muito relacionado à nossa sobrevivência. Índios e negros, eles tiveram uma condição a nível inicial, né? Antes do transporte, de desenvolver com tranquilidade essas percepções extrasensoriais. Então, foi mais fácil de deixar os sentidos não tomarem conta das suas percepções e viver com naturalidade todas essas questões. E a gente pode reparar que cada civilização, ela tinha um método próprio de desenvolver a paranormalidade. O que mudava normalmente era a questão da roupagem exterior. Então, práticas mágicas, rituais com músicas, dança, batuque, exercícios físicos, rituais religiosos, meditação, yoga, hipnose, auto-hipnose, tudo isso leva ao desenvolvimento da paranormalidade. Então, antigamente as pessoas achavam que essa paranormalidade vinha só de pessoas escolhidas, né? Então a gente tem vários exemplos, né? Santo Antônio de Pádua, né, que era muito conhecido como a bilocação da consciência, a telepatia do Chico Xavier e São Francisco de Assis. E a psicocinesia foi apontada aqui como exemplo o Frei Ugolino Beck, que foi um frei do Sul, onde ele teve uma ameaça de sobrevivência muito grande e ele trabalhou primeiro com mumificação de carnes, fazendo experiências, impondo as mãos, primeiro presencial e depois ele fez à distância, e ele direcionava primeiro a energia presencial, uma ele impunha a mão, outra não, e depois ele começou a fazer isso à distância. E aqui ele direcionava o pensamento, ou ele colocava diretamente a energia das mãos dele, essa carne era mumificada, ela que a gente fala como se fosse a carne seca, então a energia da mão conseguia atingir esse intuito. Bom, então a parapsicologia da linha científica, o que ela percebeu? Ela viu que se existe essa condição da paranormalidade ser espontânea, que ela pode ser trabalhada por essas questões, ela também viu que seria possível treinar essa paranormalidade de alguma forma, porque isso é um potencial latente do ser humano. Então ela saiu dessa ideia que tudo poderia ser muito diabólico, ou que isso poderia ser por pessoas escolhidas, e ela começou a trabalhar essas questões, e entender que a gente tem um racional e a gente tem um emocional. O consciente vai apresentar esses objetivos e o subconsciente vai buscar os caminhos para tornar isso realidade. Então, ela foi à busca de métodos que poderiam desenvolver essa paranormalidade que até então era só espontânea. E o que ela percebeu? Que nesses hábitos de crenças, de religiões e tudo mais, eles tinham alguns hábitos, algumas coisas repetitivas que desenvolvia a paranormalidade. Percebeu que jejum e hábito de alimentação trabalha isso, reverência, o ato de baixar a cabeça, estavam ligados nas religiões, exercícios de respiração, o voltar o olhar para o céu, que é o acionamento da pineal,
mantras e cânticos. Então a gente percebe que nas religiões existe um padrão muito nesse sentido. Sempre tem uma música, tem uma vestimenta específica. Então a paranormalidade ela se manifesta dentro de um ambiente específico normalmente, né? O paranormal ele tem ali uma sequência, né? Quando ele quer fortalecer aquela manifestação paranormal, ele vai ter uma roupa, ele vai ter um objeto, ele vai ter um espaço específico para aquilo, né? E também vai ser utilizado o treino da imaginação. 4 deles estão ligados ao funcionamento do cérebro. Então tem o fato de baixar a cabeça, o que vai acontecer? Ele amplia a qualidade da oxigenação cerebral, a respiração também faz isso, né? Então tem aí reverência e respiração que vai ampliar a oxigenação cerebral. A gente vai ter o relaxamento, né, que também vai o quê? Reduzir o nosso consumo de energia, porque esses fenômenos estão ligados às nossas ondas cerebrais. Então, a gente tem gama, a gente tem beta, a gente tem alfa, a gente tem teta e a gente tem delta. Quanto mais baixa essa frequência cerebral, mais fácil para se manifestar essa questão paranormal. Então, o relaxamento vai reduzir o consumo de energia, diminuir essa vibração cerebral, ampliar a capacidade do raciocínio e aumentar o domínio da imaginação. E com isso fica muito mais fácil essa percepção e atenção para esses fenômenos. Aí a gente vai ter a respiração, né, que também vai trabalhar isso de forma direta, através de respirações profundas e também de forma rítmica com exercícios físicos. Então, esse é o segundo ponto que facilita essa parte do treinamento mental. Um outro bem interessante é o cionar pineal. Não sei se vocês conhecem, a gente tem uma glândula aqui mais ou menos no meio da cabeça, né, mais ou menos nessa direção. A pineal é responsável pela produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Antigamente, né, quando a gente não tinha tanta influência agora dos nossos, da nossa tecnologia, celular, TV, computador, quando a luz ia baixando por volta de 18, né, 17, 30, 18 horas, a pineal ela já sabia que ela precisava começar a produzir esse hormônio do sono para que a pessoa pudesse ter um sono regular e descansar. Mas hoje, né, completamente diferente, a gente tem muitas coisas que podem atrapalhar isso, mas não que ela não esteja funcionando. E fazer esse movimento com a cabeça normal, olhar para cima, eu facilito e aciono já essa pineal. E se eu puder fazer isso pelo menos todo dia, 5 minutinhos, isso vai ampliar essa pineal. Por que é tão importante? Percebeu-se que toda vez que existe a manifestação de um fenômeno paranormal, a pineal é acionada, então ela está diretamente ligada a essa questão da fenomenologia paranormal. E o quarto item que facilita o treinamento mental é o domínio da imaginação. Por quê? Para o subconsciente não existe diferença entre o real e o imaginário. Então, quando eu trabalho respiração, eu trabalho posicionamento, eu diminuo o meu gasto energético, eu aciono a pineal e eu fico muito mais fácil para aumentar e oxigenar essa capacidade da minha mente e facilitar essa manifestação do fenômeno paranormal, no sentido de quê? Para que ele possa ser positivo para a minha vida. Então, eu estou aqui explicando coisas que isso normalmente acontece sem uma direção, mas que se você treinar pode facilitar a sua vida. E também quem pratica yoga, meditação, hipnose, ajuda muito nesse processo de desenvolvimento paranormal. Isso pode ajudar e facilitar. Por quê? Porque a meditação acalma, traz concentração, né? Desenvolve poderes psíquicos e também faz a nossa conexão com com Deus, né? Que é pura felicidade, tá? A auto-hipnose também trabalha esse processo que vai relaxar, vai trazer autossugestão. A gente pode trabalhar como forma de terapia, também é uma outra maneira que a gente pode usar nesse sentido, tá? Então, depois a gente pode falar sobre outras técnicas, né? Mas você pode praticar respiração, você pode praticar auto-hipnose, você pode praticar acionamento da pineal. Tudo isso vai poder ajudar muito nesse sentido. E as repetições, né, gestos, palavras, né, vocês podem ver que está muito ligado nas religiões também, que são as nossas primeiras referências. Então, se a gente for pensar aí no sacerdote, né,
em pajés e gurus, todos eles estão à frente de alguma questão religiosa. E no preparo deles vai ter música, vai ter respiração, vai ter cânticos, né? Repetição de mantras, tudo isso facilita a questão do desenvolvimento dessa paranormalidade, tá? Provavelmente você pode escolher um deles, você pode usar de todos eles. E aí você fala assim, Adriana, é só eu pegar uma vez e fazer? Não, a gente precisa que isso tenha uma continuidade para que isso possa ficar mais perceptível. Outro exercício interessante que a gente pode fazer também é fazer o olhar fixo para a vela, né? A vela também desencadeia processos hipnóticos. Então, se você acender uma vela, escurecer teu ambiente e focar também o teu olhar para a vela, pode facilitar e ajudar muito dessa parte de direcionamento da paranormalidade, tá? E por que eu tô falando tudo isso? Qual o benefício de treinar a paranormalidade? Eu vou falar como exemplo do que aconteceu comigo. Quando você desenvolve mais a tua intuição, por exemplo, facilita as tuas escolhas. Quando você desenvolve melhor sua capacidade telepática, você pode melhorar seus relacionamentos. Outras coisas que eu percebi também, melhora da saúde física, mental, emocional, percepções de pessoas, situações, de ambientes, você conhecer melhor com quem você lida, você escolher melhor as suas amizades, seus relacionamentos, você aprender a lidar melhor com as situações. E você vai melhorar o quê? Em todos os setores da sua vida. Chegar em ambientes, ter essa percepção disso, se ele vai ser, se ali está favorável. Então, aprender a direcionar isso de uma forma positiva na tua vida. O desenvolvimento da paranormalidade te ajuda a direcionar em todos os setores da sua vida. Então, eu vou ficando por aqui. Dúvidas? Pergunte, mande perguntas aqui no canal. Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos divulgar. Deixa a pergunta aqui pra gente dar continuidade em outros vídeos. Espero que você tenha gostado do tema. Eu vou ficando por aqui e te espero na próxima semana. Então, esse foi mais um Reprograme Sua Mente com a Adriana Borges. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.